Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, com a direção do Espírito Santo, nós vamos falar sobre um tema: relacionamentos em família, porque muitas vezes responsabilizamos a Satanás as dificuldades que temos vivido no seio da família. Outras vezes responsabilizamos a Deus por achar que Deus tem pesado a mão na nossa família. Mas nós vamos assim debater com exemplos da palavra de Deus que muitos dos problemas que temos passado dentro das nossas famílias são gerados pelos próprios membros das famílias, mas que possamos superar esses desafios, esses problemas familiares, confiando em Cristo Jesus. Por exemplo, quando uma família age por conta própria, ela não está confiando na vontade soberana de Deus em resolver os nossos problemas, não está tendo paciência de esperar que o tempo é do Senhor. Por exemplo, na palavra de Deus, nós temos um exemplo de Abraão e Sara, que receberam uma promessa do Senhor, que eles iam ter um filho, mas eles não tiveram paciência de esperar o tempo de Deus, tanto que Sara era estéril e ficou com medo de não ter o filho da promessa, que permitiu que o seu esposo Abraão tivesse um filho com a sua serva Agar. Isso foi um grande problema, porque quando Ismael nasceu, Agar e Sara viveram muito período de contendas. Sara se sentiu repudiada por Abraão, por achar que Abraão só olhava para Ismael. Então, essa precipitação de Sara, que Abraão concordou, gerou grandes problemas internos na família de Abraão e Sara. Outra situação de conflito, irmãos, que às vezes é muito comum dentro das famílias, é a predileção dos pais por um dos filhos. É quando um dos pais ama mais o filho do que o outro, ou vice-versa. Temos na palavra de Deus o exemplo de Isaac e Rebeca. Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó. E quando Rebeca estava grávida dos dois, o Senhor falou para ela que dentro dela havia duas nações e o maior serviria ao menor. Rebeca, preocupada de Esaú ganhar a primogenitura, fez uma artimanha para que Jacó fosse o primogênito. E quando Esaú soube dessa situação, ficou cheio de fúria e quase matou o irmão. Olha o problema da predileção por filhos. Outro problema constante dentro das famílias é o ciúme, né? Um mal que prejudica toda uma família. Temos o caso também na palavra de Deus de Jacó, que amava mais José do que os outros filhos, porque José era o filho da sua velhice, José era o filho da esposa que ele mais amava, Raquel. E ele fez uma túnica para dar para José. Na época, as túnicas eram vestimentas que tinham no máximo duas cores, mas José fez uma túnica, Jacó, né, fez uma túnica colorida e deu para José. Ou seja, os seus filhos ficaram cheios de ciúme, de raiva e tentaram até matar José. Olha o problema do ciúme dentro das famílias. Outro problema também são os ídolos na família. Ídolo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ídolo é tudo aquilo que consome tempo para que a gente não busque a presença do Senhor. Temos o exemplo de Raquel, que furtou ídolos do seu pai Labão, e Labão e Jacó tiveram grandes discussões por causa disso. Temos também um exemplo lá no livro de Juízes, onde um homem chamado Mica fez na sua casa um espaço de ídolos, de balaíns. Inclusive, ele furtou valores assim da sua mãe. E a sua mãe, assim, não sabendo que Mica tinha furtado a ele, ela amaldiçoou quem tinha furtado ela. E ele, preocupado assim, com a maldição da mãe, foi devolver o dinheiro para a mãe. E a mãe poderia corrigi-lo, mas sabe o que ela fez? Ela pegou parte do valor e mandou fazer um ídolo para dar de presente para o filho. Olha que dificuldade, meus irmãos. Outra situação ruim que temos vivido dentro das nossas famílias são motins, rebeliões e dissensões dentro da família. Isso é prejudicial para o crescimento da família na presença de Deus. Temos o caso de Arão e Miriam, que se revoltaram, que criaram um motim contra Moisés, que era o irmão mais novo, porque ficaram com ciúmes que Moisés tinha um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas Deus é amor, Deus é fogo consumidor. Miriam ganhou, foi uma lepra, ou seja, é importante que a gente não faça motins dentro da nossa família. Temos também situações, irmãos, que dentro das famílias temos pais zelosos, pais tementes a Deus, mas que os filhos são rebeldes, que os filhos não querem nada com a presença de Deus. Temos o exemplo na Bíblia de Sansão,
cujos pais foram tementes a Deus, cujos pais criaram Sansão conforme a vontade do Senhor, mas Sansão, em certo momento da vida, ele não cumpriu o voto total de Nazireu que os pais fizeram para ele. Sansão, ao escolher uma esposa, escolheu uma das filhas dos filisteus, ou seja, ele foi um filho rebelde. Temos também, assim, situação de conflitos no relacionamento entre nora e sogra, ou entre genro e sogro. Temos na Bíblia um exemplo maravilhoso de um relacionamento entre nora e sogra, entre Ruth e Noemi. Ruth abriu mão da sua cultura moabita para servir ao Deus de Noemi com muito amor, ao Deus de Isaac, o Deus de Jacó, glórias a Deus, o Deus de Abraão. E Ruth, quando elas voltaram lá para Belém, Ruth trabalhou para sustentar não só a vida dela, mas a vida da sogra. Nós temos aí exemplos no cotidiano que as pessoas criam sátira contra as sogras, mas a sogra é uma pessoa maravilhosa que requer todo o nosso amor e carinho. Pensa numa pessoa que deseja um presente desde a infância, da juventude, e essa pessoa recebe um presente de outra, ou seja, uma tendência que a pessoa seja eternamente grata à pessoa que deu esse presente maravilhoso. E uma dessas pessoas é a nossa sogra, que gerou, educou e cuidou das nossas esposas com muito carinho. Glórias a Deus. Então é importante que a gente trate bem sogra, sogro, para que haja um bom relacionamento entre os cônjuges e na educação dos filhos. Glórias a Deus. E é muito importante nas nossas famílias a importância da paternidade na vida dos filhos. É importante que a gente, como servo de Deus, amados irmãos, a gente anuncie também Jesus para os nossos filhos, porque nós temos exemplos na palavra de Deus, de homens de Deus, que negligenciaram a educação cristã dos filhos. Por exemplo, o sacerdote Eli, que exerceu o seu sacerdócio durante 40 anos, mas é relatado na palavra de Deus que os seus filhos Ofni e Finéias não conheciam a Deus, ou seja, o sacerdote fez a vontade do Senhor, mas negligenciou a educação dos filhos. Temos o exemplo também de Samuel, que os seus filhos Joel e Abias, eles não seguiram o caminho do pai. Então é muito importante, amados irmãos, que a gente cuide, que a gente ensine e fale de Jesus para os nossos filhos. Glórias a Deus. E temos também exemplos de famílias nada perfeitas na palavra de Deus. Temos o exemplo da família do rei Davi, considerado o principal rei de Israel, cujos filhos deram muitos problemas para ele. Temos, por exemplo, o seu filho Aminon, que teve uma relação incestuosa com a sua irmã Tamar. Ou seja, quando Davi soube disso, ele teve muita fúria, mas ele não corrigiu o seu filho Aminon. Ou seja, quando a gente tem a oportunidade e não corrige nossos filhos, isso pode gerar problemas quando eles forem adultos. Aí, como consequência disso, o outro filho de Davi, chamado Absalão, foi lá e matou seu irmão Amnon para justificar o pecado que ele fez contra Tamar. Futuramente também, Absalão, ele fez um motim para tirar o seu pai Davi do reino, mas Absalão foi morto numa batalha. Olha só, tantos conflitos que a família do rei Davi teve, mas que a gente possa colocar todos os nossos conflitos internos na mão do Senhor, que é fiel para resolver os nossos problemas. Uma situação difícil também que muitas famílias têm vivido ou podem viver é quando os pais sepultam os filhos, né? Porque a tendência normal é que nós, pais, sejamos guardados antes dos filhos, mas quando os pais sepultam os filhos é muito difícil. Temos o exemplo de Jó, que de uma vez só perdeu os seus 10 filhos, né? Ou seja, ele teve que sepultar os seus 10 filhos, mas ele foi um homem temente a Deus, glórias a Deus. Temos também, irmãos, uma situação muito complicada que temos vivido dentro das famílias, que é o prejuízo da mentira no meio das famílias. Temos o exemplo de Ananias e Safira, que mentiram, que blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles venderam uma terra, uma herdade deles lá e doaram para a igreja local da época, só que eles pegaram parte do valor e disseram que doaram tudo. Eles não eram obrigados a doar tudo, mas falaram que doaram tudo, tinham que cumprir a sua palavra. Só que o nosso Deus é amor, mas ele é Deus consumidor e os dois morreram. Então é importante que a mentira não perambule no meio das nossas famílias, porque o pai da mentira é Satanás, mas que nas nossas famílias possamos estar propagando a verdade que vem do Senhor.
é muito importante também que a gente possa criar os nossos filhos de forma saudável. Nós temos o exemplo da criação de Jesus aqui nesta terra, onde José e Maria criaram Jesus com todo amor e carinho, mas eles tiveram também outros filhos, como Tiago, como Judas e Simão, por exemplo. Eles não deixaram de educar os seus filhos só porque tinham Jesus, eles cuidaram de todos da mesma forma. E Jesus foi um filho obediente aos seus pais, tanto que ele seguiu o ofício de carpintaria do seu pai José. Então é importante que a gente crie os nossos filhos conforme a vontade de Deus, mas que nós, filhos, sejamos obedientes aos nossos pais. E assim, eu quero falar também um fato que Jesus ele teve uma amizade muito grande com uma família, quando ele saía de Nazaré para ir lá para Jerusalém, passava em Betânia e visitava uma família de Betânia. E essa família recebia Jesus com muito carinho, com muito amor. Era a família de Marta, Maria e Lázaro. Da mesma forma que essa família recebeu Jesus com muito amor, que no seio da nossa família que possamos receber o Senhor, o Espírito Santo, todos os dias com muito amor e carinho, para que a gente possa vencer as nossas lutas, provas e tribulações que possam surgir na família, com a direção do alto, com o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Agradecemos os amados irmãos por mais uma oportunidade de falarmos um pouco do amor de Deus. Nos ajude a compartilhar o amor de Deus até os confins da terra. Curta os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, dê os seus comentários. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E fiquem todos na paz de Jesus e um forte abraço.